Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E hoje a gente recebe a doutora Marinice Teleginski, que é gerente de Vigilância Epidemiológica, para falar sobre um tema que tem preocupado, que é o aumento dos casos de esporotricose em Florianópolis. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Boa tarde, Camila. Muito obrigada também. Que bom que estamos aqui para falar de um tema que tem preocupado todo o nosso território. Então, espero que seja um momento para a gente esclarecer e tirar as dúvidas e trazer muitas informações também. A esporotricose, acho que a gente pode começar falando o que é a esporotricose, né? E por que ela tem preocupado tanto na nossa cidade? Então, a esporotricose é um fungo e, como todo fungo, preocupa bastante, porque fungo é difícil de ser tratado, de ser curado. A esporotricose é um fungo do gênero Sporotrix e ela acomete animais que transmitem esse fungo para humanos, comumente associado aos felinos, aos gatos. Então, esse fungo ele pode estar presente na terra, pode estar presente em árvores, quando o gato arranha as árvores ele pode contrair esse fungo. E então, entre os gatos, como eles têm hábito de se arranhar, de ter disputa por território, disputa por fêmea, acabam passando entre eles, entre os próprios felinos, e aí, com o contato com o humano, esse fungo é passado para o humano. Nossa, porque a gente pode explicar também que essa zoonose, se essa pessoa tiver um contato direto, tem que ser direto com esse felino, com esse gato, para ela também ter essa doença. Isso. O gato, ele é um animal que as pessoas têm o hábito de trazer mais para perto de si. Então, é comum que a gente veja em várias situações. Uma pessoa pode ter sido arranhada por um gato quando ele foi se defender ou quando está brincando com o gato, e esse gato estar com o fungo debaixo das unhas e transmitir para o ser humano. Por isso é uma zoonose. E também pode ser que aquelas pessoas que já estão com o gato com alguma lesão aparente têm o hábito de trazer o animal para perto do seu colo, para perto do pescoço, e aí acabar por algum porozinho aberto, por alguma coisa que a pessoa tenha, trazer esse fungo para manifestação no indivíduo, né, no ser humano. Então, o cuidado ele é muito grande por conta disso, que não necessariamente precisa ter no ser humano uma ferida aberta, uma lesão para transmitir, mas esse contato frequente, né, com as mucosas também, né, do animal que está doente, também pode ser que transmita essa zoonose. E quais são as características mais marcantes dessa doença que a gente pode observar, talvez, no nosso animal de estimação? Porque eu vi também que, além dos felinos, os cachorros também podem ser acometidos, né, pela esporotricose. O que a gente pode identificar, né, no animalzinho, a gente vir e quais são as primeiras medidas a tomar mediante os sintomas? Veja bem, como é um fungo, ele pode estar incubado no animalzinho e mais comum nos felinos mesmo. Aqui em Florianópolis, a gente não tem registro em cães, tá? Ele fica incubado, ele pode ficar até 30 dias para depois começar a manifestar uma lesão no animal. Então, como é um fungo de contato, onde ele vai na terra ou nas madeiras ou árvore e contrai esse fungo debaixo da unha, é bastante comum que as primeiras lesões comecem a aparecer nas patas, no focinho, nos locais onde ele usa para se coçar com a patinha, né? E o gato tem o famoso banho, né? Então ele acaba tendo muito esse hábito de lamber a pata para depois levar para outras partes do corpo. Então as manifestações geralmente se dão em nariz, em orelha, nas patinhas. Então é onde começa. E aí, começou essas lesões, é importante já procurar uma ajuda especializada para entender, porque pode ser que não seja, pode ser uma outra dermatite, uma outra lesão de pele que está acometendo o animal e a pessoa confundir. Então, e começar um tratamento sem o correto diagnóstico pode não fazer o efeito necessário, né? E tem cura para esporotricose? Ou é só um tratamento? Tem cura. Apesar de ser difícil, porque precisa de um cuidado e de um isolamento do animal que está doente. Então, esse animal precisa ficar isolado. Depende de como está esse animal, né? Se foi diagnosticado quando já acometeu o trato respiratório também, porque o fungo ele vai se aproveitando de vários espaços, né? Aí pode levar mais tempo. Mas se já começou o tratamento no início das lesões, já diagnosticou, já entendeu o que é esporotricose, faz a pesagem correta do animal para ver qual é a dosagem correta, né? Também é isso que é importante as pessoas saberem. Às vezes
sabe que tem o vizinho com um animal com esporotricose, já vai começar a dar o itraconazol. Mas é importante saber qual é a dosagem a administrar para aquele animal para ter o efeito correto. E aí a gente tem diferenças de 4, 6 meses, 8 até 1 ano, dependendo da situação que o animal está. Marilice, hoje qual que é a situação de Florianópolis em relação a essa doença da esporotricose? Como que ele está no mapa? Então, nós estamos com uma crescente bem preocupante, porque lá em 2021 nós estávamos na casa de dezenas, né? Então, agora nós já temos 284 gatos positivos em Florianópolis, agora em 2025. E estamos com mais de 50 seres humanos também infectados. E a maioria desses casos está concentrada no norte da ilha. Por quê? Porque acaba acontecendo isso mesmo. Nós não sabemos exatamente como que chegou esse fungo aqui no nosso território. Porque pode ter vindo com um gato que veio viajando com alguém, tem várias maneiras. Tem várias formas que esse fungo pode ter se instalado naquela região. Que pode ter se instalado. Pode ter vindo em alguma madeira, pode ter vindo em alguma terra, né, que alguém trouxe para fazer uma simples jardinagem. Então, a gente não sabe exatamente como chegou. Mas uma vez instalado no local, é muito difícil da gente, né, conseguir controlar. E enquanto as pessoas não têm a correta orientação do que fazer com o animal doente, acabam deixando esse animal passear, e aí esse animal encontra outros animais, e aí esse outro animal que foi infectado naquele ambiente não tinha o fungo, mas ele continua passeando pelo seu quintal e leva o fungo para o seu quintal, que outro animal visita. Então, a importância dessa informação... Esse controle é bem difícil, né? Isso, é bem difícil. Por isso que as pessoas precisam manter os animaizinhos dentro de casa, e por isso que ainda estamos com a concentração no norte da ilha, né? Esperamos que não se espalhe, que não alcance outras regiões. Até temos um caso ou outro em outras regiões que nós estamos investigando ainda, mas a concentração maior está no norte da ilha. E quais são as preocupações, né, mediante cidade, prefeitura, em relação a essa crescente de casos no norte da ilha? Ao longo do ano de 2025, nós desenvolvemos várias estratégias e ações para poder conter, né? Então, nós tínhamos uma preocupação grande na oferta do medicamento do itraconazol, e isso foi sanado porque nós temos um estoque grande agora que a gente conseguiu ali meados de setembro, né, 50 mil cápsulas para a gente poder estar atendendo. Nós tínhamos uma preocupação muito grande em relação aos gatos errantes, que são aqueles gatos sem tutor, que são a nossa principal preocupação. Porque a partir do momento que você tem um gato com esporotricose, você recebe o diagnóstico, a orientação e a medicação que o Centro de Zoonoses fornece, a medicação hoje, você consegue administrar da maneira correta, é diário, né, essa administração, e você isola o animal, então o teu problema está, de certa forma, controlado. Mas quando nós temos animais na rua, que a gente não consegue pegar, animais ferais, que são aqueles que são muito agressivos, então a gente não consegue pegar, e também não tem responsável, é um problema. E isso acabou sendo um problema por um tempo, porque nós não tínhamos. Hoje, com a contratação do hospital veterinário, né, que nós temos muito recente, ele veio de uma somatória muito positiva para nós no município, no sentido de que terão alas para doenças infectocontagiosas específicas, em especial para animais de rua que não têm tutor. Então, hoje nós terminamos de escrever o nosso protocolo, que nós tínhamos essa expectativa muito grande de dar essa resposta para a população sobre o que fazer com esses animais. Então, nós estamos agora em via de publicação, coleta de assinaturas e publicação. É uma conquista bem grande, especialmente porque a gente sabe que a população espera que a gente consiga controlar e, de repente, a gente conseguir, né, deixar só essa doença ali no norte da ilha e controlar por ali. Mas a população precisa fazer sua parte, que é manter os gatos dentro de casa, não deixar fazer o passeio. É difícil, né? Porque gato é um animal muito independente. Eu tenho gato, eu sei como que é. Eles são muito livres. Exatamente. Eles gostam de sair, passear de noite. E sempre tem um gato do vizinho que vai até a minha casa. Eles ficam se brigando em cima do telhado. É sempre aquela coisa, quem tem gato sabe como que é. Mas é importante realmente manter esse controle, né, para a saúde deles. E não somente deles, né? Também das pessoas em volta que têm contato com esses animais. Uma coisa que eu queria te perguntar a nível de curiosidade, realmente. Como esse fungo já se instalou naquela região ali do norte da ilha, teria como fazer uma prevenção nos outros lugares para esse fungo não se instalar? Tem algum meio de fazer isso ou é difícil? É difícil porque para fungo, quando a gente fala de administração de medicamento, já é um desafio.
E não existe uma maneira da gente fazer uma estratégia de, vamos dizer, de dedetização no espaço. Não tem como. O que a gente precisa é manter os animais isolados mesmo, em tratamento, isolado, cuidar para não ter recidiva também, porque nós não temos estudos recentes que mostrem se o itraconazol está oferecendo algum tipo de resistência e que os animais estão reincidindo na doença, ou se de alguma maneira o responsável acabou se descuidando e o animal foi lá e fez um outro passeio, ou encontrou um outro gato doente e aí voltou. Então a gente não sabe como que é o sistema imunológico, a gente não está com esses estudos prontos ainda para dizer, olha, depois que uma vez infectado, o sistema imunológico fica muito propício. Nós não temos essas informações ainda. Então, a estratégia para cuidar, para não se espalhar, é que as pessoas sejam conscientes. Temos várias outras doenças que são assim também, né? Por exemplo, a dengue, né? Depende muito do ser humano que mora naquela região cuidar do seu espaço. Então, é praticamente a mesma coisa também. Acho que é importante também e fundamental abrir esses espaços de comunicação para alertar sobre essas doenças que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? A esporotricose. A dengue ela já é bastante difundida, todo mundo sabe que todo verão, não somente no verão, né, que tem os cuidados com as águas paradas, enfim, também tem o processo dos agentes de saúde, mas a esporotricose a gente viu agora que realmente é uma situação que está sendo acometida aqui na nossa região. Uma coisa que eu queria te perguntar é que demora até 30 dias para aparecer alguns sintomas, né? Como que, por exemplo, o gato não apresentou nenhum sintoma que deu um alerta no seu tutor, mas esse tutor começou a sentir alguma coisa. Quais são esses sintomas nos seres humanos, nas pessoas? Nas pessoas, ele só vai aparecer depois do contato mesmo, né? Então, nas pessoas é a lesão ou alguma mancha de pele que geralmente ela segue uma sequência. Tá. Então, se tu olha, ela aparece sequências. É como se fossem arredondadas, assim. E aí vai aparecendo uma sequência de manchas e depois acaba abrindo essa lesão, né? E no animal, geralmente, ele começa a ficar com falta de apetite. Então, começa a ficar com falta de apetite, se sentir mais cansado. E aí, para poder identificar, o tutor precisa estar muito em alerta, né? O responsável pelo animal, para poder observar se ele está com um comportamento diferente, se exige algum tipo de intervenção. Nós, do Centro de Zoonoses, nesse momento, nós fazemos a coleta da lesão. Então, quando tem lesões abertas, esse é o exame que nós fazemos. Mas existem várias clínicas veterinárias que podem fazer o exame de sangue também. Eu gostaria de resgatar só uma questão sobre os nossos esforços também, porque diante disso, em 2025, o que nós fizemos foi capacitar toda a nossa rede, em especial fortalecendo o norte da ilha. Então, a nossa rede municipal de saúde, para o cuidado, para a identificação, né, capacitamos todos os agentes de endemias, capacitamos todos os centros de saúde, tanto com materiais, com oferecimento de cursos disponíveis e acessíveis por todos pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis, como também produzimos vídeos a respeito da doença, da zoonose, e podcast, onde a população pode acessar, ficam, né, os profissionais colocam nas telas, na rede de saúde, nos centros de saúde, para ficar disponível e alertar a população. Fizemos reuniões com o Ministério Público, com o secretário de Saúde do Estado, com a DBEA, com o CRMV, né, de Florianópolis, tudo para poder juntos construir um enfrentamento forte, sabe? Então fizemos 2 reuniões dessa com esses órgãos que nos orientou, definiu papéis de centro de zoonoses, do hospital veterinário, da DBEA, para nós entendermos enquanto profissionais também qual será a conduta mais correta e mais acessível para a população também. Além disso, também nós fizemos uma facilitação na entrega da medicação, porque como está concentrado no norte da ilha, nós fizemos uma parceria com a farmácia de lá da Policlínica Norte e os veterinários de lá aceitaram para eles receberem essa medicação para os animais, porque é a medicação para o humano que é entregue lá, né? Então, a gente fortaleceu essa parceria e na medida que a pessoa vai lá retirar a sua medicação para o humano, já retira também para o animal. Então, a gente fez várias frentes de fortalecimento para o controle da esporotricose no território. É algo que pode ser controlado, tem que ter, como você bem disse, né, o controle desses animais. A gente sabe que o tutor ele tem uma responsabilidade sobre o animal, né? É importante que a pessoa, quando adote
um bichinho, ela tenha, é uma coisa muito importante, uma coisa muito séria, então ela tenha total responsabilidade sobre esse animal, né? De cuidados, vacinas em dia, castração. Falar também que adotar um bichinho não é só adotar, tem toda uma série de responsabilidades em volta disso, né, Marinice? Exatamente, porque primeiro a gente precisa entender, né, que quais são as características desse animal que a gente está adotando, de onde ele está vindo, e aí ter toda essa responsabilidade, porque é uma vida, né? Exato. É uma vida, tanto que a gente trata muito a questão de em que ponto é que o animal deve ser eutanasiado, por exemplo, né? Nós temos muita responsabilidade em relação a isso, porque a gente só, né, coloca a esse ponto um animal quando realmente todos os protocolos de avaliação técnica foram passados, foram revistos, a ponto de saber que a eutanásia é a única alternativa para evitar o sofrimento daquele animal. Então, mesma coisa quem está adotando, para entender, olha, se eu vou adotar um gato, eu preciso ter telinha de proteção, mas a telinha de proteção qual é? Aquela que não forneça risco também para o animal de ele se enforcar ou, né, observar. Se eu vou deixar ele o dia todo dentro de casa, deixar ele com alguns atrativos de maneira que ele também não se sinta estressado e queira fugir. A castração evita essa busca por território, por fêmeas, também é importante. Então, são um conjunto de estratégias para o tutor, para o responsável. E ter um bichinho é tudo de bom, né? Tudo de bom, então, né? é só ter essa responsabilidade, esse cuidado mesmo. Tendo essa responsabilidade, fazendo o que tem que fazer, né? Deixando as vacinas em dia, cuidando bem do seu bichinho, dando amor, recebendo amor também, que eles também estão ali nessa troca de afeto, acho que é a saída. E o tutor também, como você bem disse, né? Tem que saber de onde esse animalzinho tá vindo, tem que ter responsabilidade, tem que estudar sobre o assunto. E eu queria que você falasse, agora a gente está chegando ao fim, acho que um papo necessário, é uma conversa necessária, importante, que você deixasse um recado para a população de Florianópolis, especificamente para a região norte aqui da cidade, a respeito da esporotricose. Então, é importante que as pessoas fiquem sempre de olho nos primeiros sinais e sintomas e procurem sempre a rede de atendimento, né? O Centro de Zoonoses está disponível para poder estar atendendo todas as pessoas que identifiquem algum sinal de suspeita de esporotricose ou de confirmação mesmo. Nós temos os nossos números disponíveis, nós vamos deixar anotado para vocês, mas o principal número que a pessoa pode utilizar nesse momento é o 3338-9004. Ligou para esse número, já vai ter toda a orientação do que fazer, vai passar os outros canais de WhatsApp para já começar a análise clínica do animal. Então, é isso. E também nós temos disponível a sala de situação da vigilância epidemiológica, onde nós temos um painel que ele é atualizado diariamente com os números e tem um mapa de calor nesse painel que mostra exatamente onde estão os casos também. Então, a população pode estar de olho. Será que aqui na minha região tem um animal ou não tem doente? Pode estar acessando essa sala de situação e observando que tem um painel em destaque, que é a esporotricose, pode estar vendo isso. Mas principalmente denunciar quando está vendo negligência, né, de algum responsável que não está tendo os devidos cuidados, que não está tratando ou deixando em isolamento o seu animal, oferecer ajuda, né? Porque muito mais que a gente denunciar, às vezes a gente chegar para o próximo e perguntar: você está precisando da minha ajuda? Você tem compreensão sobre a importância né, de vigilância em saúde pública dessa situação específica que está na sua casa, né? E sinalizar para o CCZ, porque nós estamos lá sempre para oferecer esse suporte, para tirar essas dúvidas e tentar, de certa forma, a gente barrar esse fungo que está mais localizado no território norte da ilha, e juntos a gente diminuir esse quadro, diminuir tudo isso e trazer muita informação para a população, de maneira que as pessoas se apropriem do tema e possam tirar as dúvidas uns dos outros também. Perfeito, né? Acho que é essa questão mesmo da informação e do conhecimento sobre o que está acontecendo, e como você falou, um sabendo, vai passando para o outro a informação, acho que é fundamental. Marinice, queria agradecer muito a sua presença aqui, a gente já falou sobre vários assuntos, você sempre disponível, né, para conversar com a TV Câmara. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Imagina, Camila, eu agradeço. Eu acho que a gente trabalhando nesse propósito de saúde única é isso, né? É cuidar do ser humano, é cuidar do meio ambiente e de todas as esferas possíveis que estão associadas, e me coloco sempre à disposição para falarmos de outros assuntos também. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo, tchau, tchau e até mais.